Sou a Vivi Reis, sou deputada federal do PSOL do estado do Pará. Sou uma mulher amazônida que estou hoje atuando como deputada federal do Brasil. Agradeço o convite e eu trago aqui, além de um discurso de uma mulher deputada federal, mas também de alguém que vive a realidade da Amazônia e entende a necessidade de que esses espaços de debates internacionais, institucionais, não podem se limitar apenas a esses muros dos diálogos e das negociações. Entender que nós temos um duro caminho pela frente após a COP26, especialmente para o nosso país, o Brasil, em que vive um momento de, além de crise sanitária, mas também uma crise econômica, social, política e climática. A economia brasileira, hoje, tem priorizado um modelo agroexportador, um modelo, inclusive, que politicamente tem muita força dentro do parlamento e que isso muito nos preocupa, pois ele está relacionado diretamente também a questões sociais, da questão da miséria, do desemprego e da fome do povo brasileiro. É entender que esse modo é insustentável, que nós precisamos pensar alternativas que possam, de fato, valorizar o futuro das florestas, dos rios, a necessidade da garantia de alimentos para o povo e a necessidade também da garantia da cultura e da vida de diversos povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos e do campo, que hoje são diretamente atacados pela política do governo federal. Estou trazendo essa abordagem aqui para destacar o que hoje acontece no país, em que várias pessoas estão passando fome, estão vivendo em miséria, enquanto poderia se ter uma prioridade de produção da agricultura familiar, incentivando a plantação e a distribuição dos seus produtos para a mesa de cada um. Mas a política que é priorizada hoje, inclusive com muito respaldo, tentativas de aprovação de projetos de leis por deputados e deputadas, prioriza outros sujeitos. Sujeitos esses que são ruralistas, fazendeiros, grandes produtores, empresários. À toa que neste governo houve recorde de desmatamento e de queimadas no Brasil, especialmente no meu estado, e tudo isso vai refletir diretamente no mundo e não só no Brasil. Entender que hoje existem projetos tramitando que atacam diretamente a questão da demarcação de terras indígenas, a legalização do garimpo em terras indígenas e também construção de grandes projetos devido à flexibilização de leis ambientais. Apesar do Brasil possuir 12% da água doce superficial do planeta, mais de 70% desse bem é utilizado para agropecuária. Isso significa que tem relação direta também com a crise hídrica e, consequentemente, também com a crise energética no país. São apenas alguns dos exemplos, mas nós poderíamos citar tantos outros. E é entender que a resposta a isso tem que estar associada diretamente com o combate ao atual governo de Jair Bolsonaro. Um governo que, desde o primeiro dia, se mostrou inimigo dos povos indígenas, inimigo de toda a população que defende os territórios e que luta para a permanência da sua cultura, da sua vida e do local que, como rios e florestas, que são sinônimo de vida para os seus povos. E nesse contexto, nós temos que destacar a necessidade de políticas efetivas e não apenas uma política que seja pintada de verde, uma política que vai fazer com que se tenha aparentemente mudanças, mas que na prática não vão refletir diretamente em alternativas
que possam garantir o futuro deste planeta. Questionar, inclusive, as saídas com financiamentos que não estejam relacionados diretamente com quem está vivendo essa realidade. Entender que essas negociações também perpassam por buscar alternativas de diálogo que não vá mercantilizar as florestas e os rios. E é inconcebível seguir com este governo ecocida, esse governo contra os povos e contra a natureza. Por isso que no Brasil temos mobilizações contínuas nas ruas, nas praças, nos espaços públicos contra o governo de Jair Bolsonaro. Enquanto Bolsonaro estiver no poder, o meio ambiente continua em risco. Por isso que eu encerro aqui dizendo: seguiremos lutando em defesa do meio ambiente, contra as mudanças climáticas e fora Bolsonaro. Obrigada. Thank you.